hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como é criado os rios, os cânions, através do plasma. Porque toda vez que o plasma vem e desce à Terra, rios são criados, florestas são criadas, o mundo ele passa por uma terraformação, onde simplesmente onde era deserto vira floresta, onde a floresta vira deserto. O planeta Terra ele é redefinido. Aí a gente pensa assim, pô, essas erosões que existem aqui, ó, essas erosões que existem aqui, elas são feitas através de placas tectônicas. Você acredita em placa tectônica mesmo? Placa tectônica, você acredita mesmo? Vou mostrar para vocês que essas erosões aqui são feitas por plasma. Os rios, essas erosões são feitas por plasma. Então você vê aqui, ó, esse Grand Canyon, esses lugares onde corre água, rio, né? Olha só, no mapa aqui, ó, olha só como é que acontece aqui esses grandes lagos e com formações que vão aparecendo para o lado aqui, ó. Olha só para você poder ver. Isso aqui são mapas vistos de cima, né? Mapas aqui, ó, isso aqui é um mapa antigo, ó. Como é que é a formação das águas do rio, ó. Existem o rio principal e as vertentes de rio, né? Aí você chega e fala, isso não é verdade. Olha aí, ó, olha como é que funciona. Eles estão usando plasma numa tábua de madeira. Vê se não é a mesma coisa. Usando plasma numa tábua de madeira. Olha só. Vê se não é a mesma coisa. O pessoal está usando plasma, ó, esse é o plasma, numa tábua de madeira. Vê se não parece a mesma coisa. É o que eu digo, meu irmão. A história foi inventada. Essa é a grande Red Pill. Olha lá de novo, ó. Olha aqui, ó. Olha de novo aqui. Tá vendo? O rio, as vertentes, ó, os buracos aqui, ó. Vê se não é a mesma coisa. Olha para vocês verem se não é a mesma coisa. Olha aí, ó. Aí o pessoal fala, não, isso é placa tectônica. Será que isso aí é placa tectônica mesmo? Será que tudo isso aí é placa tectônica? Ou será que tem alguma coisa aí a mais, né? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Como é feito os rios, ó. Ó, tá vendo? Como é criado os rios, ó. Através do plasma. Tá vendo? O plasma, quando ele cai na Terra, é esse o efeito que ele vai fazer. Esse é o efeito do plasma, quando ele cai na Terra. Tá vendo? Pra quem não entende, quem não conhece o efeito do plasma, o plasma vai fazer exatamente isso aqui quando cair na Terra. Tá entendendo? Olha só. Olha lá. Exatamente isso aqui, ó. É assim que o plasma funciona. E perceba que vai criando ramificações, ó. Vai criando ramificações. E nisso vai criando esses mapas como a gente conhece. Então o pessoal não entende. Pô, mas eu não acho que essas coisas vão acontecer. Você está exagerando. Cara, o mundo que você conhece, toda a história que lhe contaram é uma grande de uma mentira. Acorda, campeão. Então, toda vez que acontece uma inversão magnética, o mundo é redefinido. Você viu como é que criou? Eu acabei de mostrar para vocês como criam os rios. Agora, olha que coisa bizarra. Coisa bizarra. Isso aqui é o seguinte. O ser humano ele foi diminuído de tamanho. Os seres humanos, a estatura humana correta é 60 metros de altura, de acordo com a Nova Jerusalém, de acordo com o livro de Enoque, de acordo com a estatura de Adão. 60 metros de altura, de acordo com a estatura dos anjos, 60 metros de altura. Aí eu digo para você o seguinte, quanto de altura tem um ser humano hoje? 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m? Você não acha que alguém botou um dedo podre nessa história, não? Adivinha quem? Entenda, anjo não nasceu na Terra. O anjo que não nasceu na Terra, ele é um alienígena. Tudo aquilo que não nasce na Terra é um alienígena. E o alienígena, ele quer o planeta para ele mesmo. É simples. E ele vai reduzindo o poder do ser humano para enfraquecer o ser humano. Então olha lá. Para você ver como era a história no passado. Ó. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Ó. Deixa eu colocar assim. Olha lá. Eram abóboras gigantes. Mas isso aí é montagem. Claro, confia na montagem. Diz era Photoshop. Mas the best to be, né? Claro, mas tem que ser. Confia mesmo. Tudo é Photoshop, de menos a NASA, né? Tudo que eu mostro é Photoshop, é montagem. Mas na hora que chegar a NASA, aí não, aí é verdade. Aí ela pode publicar o que ela quiser, meu irmão. Se ela quiser jogar ping-pong com os CUs dela, pega os astronautas, todos eles ficam com a bunda pra cima, aí bota a bolinha de ping-pong num buraco e fica um jogando pro outro, beleza. Vamos acreditar. Né? Quando a NASA ninguém discute, né? Claro, meu irmão. Então olha só pra tu ver aí, ó.
O conceito passa. Olha para ver o tamanho dos alimentos. Aí eu te digo, será que os alimentos estão grandes ou é os seres humanos que diminuíram de tamanho? Ou é os seres humanos que diminuíram de tamanho? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? Será que os alimentos são grandes ou é o ser humano que diminuiu de tamanho? Pensa, raciocina. Olha o tamanho do ser humano em cima aqui, ó, dessas batatas gigantes. Aí a Bíblia fala, né? Quando os santos sentinelas... Eu vou pegar aqui só para você ver que a Bíblia fala sobre os gigantes. Fala que nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. O que é um gafanhoto, meu irmão? Gafanhoto é um ser que é 200 vezes menor que um ser humano. Então, se nós temos 1,80 m, faz vezes 200 aí para você ver a altura dos gigantes. A gente fala, né? Que isso, gordito? Você tá doido? Não, eu acredito na história do macaco. Macaco vegano. História do macaco. Não questione a minha autoridade, gordito. Não questione a minha autoridade. Macacos veganos. Ó, Gênesis 6 aqui, ó. Gênesis 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. A estatura da mulher naquela época era 60 metros de altura. Os anjos também tinham 60 metros de altura. Por isso conseguiu colocar o gene, porque anjo é do sexo masculino, não é anja. Não existe anja no céu. Então anjo é do sexo masculino. E aí esses anjos, que tinham 60 metros de altura, olharam para baixo, viram mulheres de 60 metros de altura, belas, decidiram os anjos descerem, coabitarem com elas. E nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus, que são os anjos, viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradavam os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do homem, meu espírito não contenderá com ele por muito tempo. E aí veio o tal do dilúvio. E aí eu te digo, nasceram gigantes. Esses eram os poderosos de sua época. Gênesis 6. Nasceram-se gigantes. A Bíblia mesmo fala, quando acontece o êxodo de Moisés, Moisés começa a lutar com tribos de gigantes. Ofanins e tudo mais de gigantes. Gigantes de 60 metros de altura. Imagina, campeão. Imagina, né? Aí eu digo pra vocês, ó. Olha aí, ó. Olha aí pra tu ver. Ó, isso aqui, eu não sei se isso aqui é um alface ou se isso aqui é aquela couve-flor, né, cara? Eu não sei que tipo de alimento que é isso, ó. Olha lá. Não, relaxa, campeão. Relaxa. É tudo pro seu bem. Olha o tamanho da cenoura. Meu irmão, relaxa. Perceba o tamanho das coisas. Perceba o tamanho dos alimentos. Humberto, eu vi lá no Google, que isso aí é uma cidadezinha pequenininha que não tinha turistas. Aí eles criaram uns cartãozinhos, uns panfletos com alimentos gigantes para poder chamar a população, para poder convidar para ir para a cidade. É isso, eu acredito no Google, meu irmão. Claro, vai lá, confia na Science. Ó, você que acredita na NASA, você que adora o governo, lambe as bolas do governo, maravilhoso. Continua, confia na Science. O final da sua vida vai ser maravilhoso, confiando na Science. Fica tranquilo para você ver. Olha lá, ó, os alimentos, ó. Tamanho dos alimentos, campeão. Olha o tamanho dos alimentos. Não, você tá exagerando, gordito. Você tá exagerando. Será? Ó, a menina mordendo um pedaço de... Eu não sei se isso aqui é melão, o que é isso aqui. Ó, elas mordendo... Ó, olha a mãozinha delas aqui. Olha a mãozinha delas aqui. Olha a mãozinha delas aqui. Tá vendo? Alimentos gigantes, ó. Ó, mordendo... Não, mas é fora sopa. Isso aí. Campeão. Aí eu falo para as pessoas que a NASA usa chroma key, a NASA simula essas viagens no espaço com super tecnologia e muitas vezes debaixo de água, de uma grande piscina. Não, você tá... É claro que eu estou exagerando. Bom mesmo é a Science, né? Olha lá. Bom mesmo é a Science. Olha aí, ó. Não, relaxa, gordito. Gordito, relaxa. Tamanho do tomate, ó.
Olha o tamanho eu não sei se isso aqui é uma couve. Olha o tamanho dessa. Olha aqui o cara segurando com a mão, ó. A sombra do cara. Olha o tamanho disso aqui. Não, relaxa. Relaxa, você tá exagerando. Olha o tamanho dessa verdura, campeão. Olha o tamanho. O povo, não. Não, não, não. Né? Aí eles pegam essas partes aqui e falam, não, isso é montagem. É, todas as imagens são montagens, né? Todas. Fica vendo pra você poder entender. Fica vendo. O tempo todo, ó. Vamos lá, olha só. Avançando a imagem pra você ver aqui, ó. Relaxa, gordito. Relaxa. Todas as imagens são falsas, né? Claro que são. Inclusive, olha a sombra do dedo do cara aqui, ó. Ah, Humberto, mas essa imagem aqui é falsa. Isso aqui eu tenho certeza. É claro que é falsa. Essa imagem é falsa. Agora, por aquela imagem ser falsa, as outras são falsas também? É óbvio que não, meu irmão. Agora, isso aqui não é falso. Aqui é um card. O que aconteceu? Eu vou explicar a história para você poder entender. O governo precisava ocultar as evidências dos alimentos gigantes. E aí eles têm que reescrever a história. Então, quando você tem foto verdadeira de alimentos gigantes, o que eles fazem? Uma maçã podre corrompe o maçanzeiro. Basta você acrescentar uma, duas, três, quatro fotos que são montagens para você invalidar as centenas de fotos que são reais. Tá entendendo? Então você acrescenta fotos que são montagens para você invalidar as fotos que são reais. E assim por diante, campeão. E assim por diante. É assim que eles fazem. Eles reescrevem a história dessa maneira. Tamanho dos animais. Olha pra você ver. Tamanho, meu irmão. Tá, é o que eu digo. As pessoas, não, você tá exagerando. Tá exagerando. Agora eu te digo. Quem você acha que colhia esses alimentos gigantes, hein? Seres humanos gigantes, né? Quem que você acha que colhia esses alimentos gigantes? Seres humanos gigantes. Olha o tamanho dos ovos. Olha lá. Não, você tá exagerando. Você tá exagerando. Isso aqui é montagem, é óbvio, né? Mas olha lá. Você tá exagerando. Olha aqui, ó. Olha aqui. Claro que eu tô exagerando, né? Claro que eu tô exagerando. Olha lá. Usando as cascas de ovo pra poder... Não, relaxa, campeão. Olha o tamanho da galinha. Não, essa aqui é uma das galinhas, uma das poucas galinhas que manteve o seu DNA intacto. Uma das poucas, olha lá. Tamanho da galinha. Olha o tamanho. Isso, meu irmão, isso aqui, ó, é uma das galinhas. Agora imagina aquelas que botaram aqueles ovos. Olha o tamanho da galinha. Olha o tamanho da galinha, campeão. Olha o tamanho da galinha. Não, relaxa. Tá exagerando, você tá exagerando. Olha o tamanho da galinha, ó. Olha lá. Relaxa, campeão. Relaxa. Aí a gente mostra. Não, você tá exagerando, né? Tá aí, ó. Tá aí, ó. É. Então, é o que eu digo pra vocês. Olha o que nos foi oculto a história. A história que nos foi oculta. A pergunta que fica aqui pra cada um de vocês é o seguinte: como é que você alimenta um gigante? A resposta é simples. Você alimenta um gigante com um alimento gigante. Meu irmão, se o ser humano... Olha só. Se o ser humano tivesse 4 metros de altura, sabe qual seria o peso de um ser humano adulto? Em vez de ser 80 quilos, sabe quanto que seria? Sabe quanto? 1 tonelada. Porque a gente acha que é o dobro. Não, se o cara... Se tem 80 quilos, quando o ser humano tiver 4 metros... vai ter que ser 160 quilos. Lembra que tem que ter uma densidade óssea. Lembra que para suportar... Olha só, um ser humano que tem 4 metros de altura, ele não pode ter um osso tão quebradiço como o nosso. Ele não pode ter um osso tão fraco como o nosso. Porque se esse ser humano tiver um osso fraco, o osso não vai suportar o peso. Então, o corpo humano... com o osso atual, se tivesse 4 metros, a gente teria problemas cardíacos, respiratórios e não conseguiríamos ficar em pé, porque o nosso osso é fraco. Agora imagina um osso denso, tão duro como aço. O peso do osso vai ser 12, 13 vezes mais pesado do que o osso convencional. Pega um pedaço de ferro, um pedaço de osso para tu ver a diferença. Aí o osso tem que ser mais denso. O músculo vai ter que ser mais fibroso e mais denso. Para o músculo poder fazer uma perna levantar... uma perna de, sei lá, 150, 200 quilos, vai ter que ter um músculo muito forte. E esse músculo
ele vai ter que ser mais denso. Esse músculo sendo mais denso vai ser muito mais pesado do que o músculo convencional. Então o ser humano ele vai ter que ter uma estrutura densa para poder aguentar aquele peso. E aí essa estrutura densa é pesada, é pesada. Então o cara que tem 4 metros, ele não tem apenas 160 quilos, como todo mundo pensa. Ele tem 1 tonelada. Tá entendendo? E o cara que tem, por exemplo, os seus 60 metros, o cara pesa pelo menos aí umas 30, 40 toneladas. No mínimo. No mínimo. Você tá entendendo? Então, é o que eu digo para cada um de vocês. Como é que muda a coisa? Como é que muda? Então tá aí, não, mas é isso que você fala. Eu digo para cada um de vocês. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, não precisa acreditar. Mas eu falo para vocês mesmo, o ser humano tá diminuindo de tamanho. O ser humano vivia 1000 anos. Segundo o calendário lunar, 1000 anos é como se fosse 10 mil anos hoje. Hoje a gente vive 80, cara. 80. O ser humano não consegue chegar na velhice sem a ajuda de medicina. Na época os caras viviam 1000 anos. Você vê a história de Tartária, com as portas gigantes na Europa. Meu irmão, infelizmente é isso. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tem links aí na descrição. Eu recomendo que você seja empreendedor. É extremamente importante você aprender a caminhar com as próprias pernas. Caso o Brasil se engrene no penhasco, se engrene para a autodestruição e ruína, se eu fosse você, eu aprenderia a proteger e preservar o meu patrimônio e multiplicar a minha riqueza. Eu faria dessa maneira. Se você quer saber sobre esse assunto, obter o meu contato pessoal, é o primeiro link embaixo na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.